Bíblica Dominical. Pai do Senhor Jesus, louvado e bendito é o nome do Senhor. Queridos, vamos entrar com a nossa lição bíblica da escola dominical, é a nossa última lição, né? É a 13ª lição desse trimestre, e estaremos aí também fazendo um resumão aí de todo o período da nossa lição, já que essa é a última aí, vamos tratar da 13ª lição, o novo homem em Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero mandar um abraço aí para o irmão Welton Guedes, está mandando aqui um bom dia na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, glória a Deus. Estamos aguardando os irmãos entrarem, né, para que possamos assim dar continuidade à nossa lição. Glória a Deus. Vamos acender a luz aqui para ver melhor. Está um pouco escuro aqui a live, para que possa melhorar aqui. Glória a Deus. Já temos algumas pessoas aí. Saudação de paz para os irmãos na cidade de Camaçari, os irmãos aí da cidade de Casa Nova, precisamente Paula Pique, que sempre está conosco, assistindo, nosso irmão Alberto também. Bem-vindo, irmão Valdir Barbosa, que Deus em Cristo te abençoe e que possa desfrutar nesta manhã dessa EBD, dessa Escola Bíblica Dominical. Obrigado pela sua participação, por estar conosco. Deus abençoe. Momento complicado esse nosso. Nós estamos habituados a estar em sala de aula, né, na Escola Bíblica Dominical, e desfrutarmos aí da divisão de departamentos também, classe de criança, classe de jovens, adulto, senhores, senhoras, e agora nós somos surpreendidos por essa situação que nos faz, dentro de casamento, tentar transmitir. Eu louvo a Deus pela igreja, por nós podermos usar a tecnologia para difundir a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui a minha esposa, meu filho Lucas, meu filho Roberto, e eu não sei se a irmã Jade aí em Camaçari, em Vila de Abrantes, né, já está acordada. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos dar início aí, vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Amém? E vamos introduzir aí a nossa lição. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar com o hino 400, que é o hino sugerido pela lição bíblica. 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho uma alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, num homem comparável, em Jesus, num Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Glória a Deus. Somos mais
que vencedores por aquele que nos amou e entregou o seu Filho para nos dar essa condição hoje de salvos, né? Nós temos a condição de salvo e Deus é maravilhoso. Queridos, a nossa lição, a 13ª, o novo homem em Cristo Jesus, né, tem como textual: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Está lá em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 13. A nossa verdade prática diz que a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética por Ele, embora Deus foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Louvado e bendito o nome do Senhor Jesus. Nós somos dotados de algo sobrenatural e maravilhoso. Nós somos feitos à imagem do Criador. Fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Criador. Bom, o objetivo geral desta lição é mostrar que a salvação em Cristo implica na geração de um novo homem. Velha criatura já se passa e agora constitui-se um novo homem, agora em Cristo Jesus. A nossa identidade adâmica fica de lado e agora a ênfase está em uma nova criatura. Louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus. Temos alguns objetivos nesta manhã, que é apresentar o nascimento do novo homem e explanar a justificação do novo homem também. Vamos enfatizar a santificação também do novo homem. Amém? Mas, já que esta é a nossa última lição desse trimestre, né, que é uma lição muito boa, essa lição, eu gostei muito, ela é antropológica, ela vai falar sobre o ser humano, a sua criação, a raça humana, né, a sua origem, a sua queda e a sua redenção. Louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus. Portanto, eu quero convidar a você, juntamente conosco aqui, a desfrutarmos aí de um resumo de toda essa lição, já que estamos encerrando, e é bom lembrarmos de tudo que nós passamos, né? Na lição de número 1, nós vimos aí por título Adão, o primeiro homem. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Está lá descrito em Gênesis capítulo de número 1 e o verso de número 26. Aí é a nossa primeira lição. Nessa lição, nós vimos que o homem não é um mero detalhe do universo. O ser humano é obra-prima de Deus, o Criador, e mantenedor de todas as coisas. E nós fomos chamados à existência para glorificar o grande e tremendo nome do Senhor. Eu costumo dizer que nós fomos formados com 2 propósitos específicos. O primeiro é o de conter Deus, de Deus habitar dentro de nós. E o segundo é de representarmos Deus, porque somos a sua imagem e semelhança e somos chamados de embaixadores de Cristo, nós representamos a Cristo. Então você foi formado com propósito, não de uma forma aleatória, não de uma forma distraída ou de um caos. Você foi formado por um plano pré-determinado, já que em Gênesis o próprio Deus ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A ideia aí é que Deus primeiro nos concebeu dentro dele e depois ele nos criou, né, a partir de uma estrutura já existente. Qual que é? O próprio Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Eu brinco sempre com os irmãos na igreja: se você quer ver Deus, dá uma olhada para o lado, olha para o teu irmão e você vai ver aí a imagem e semelhança de Deus, o homem transformado, regenerado. Amém? Então a nossa primeira lição falou sobre o primeiro homem, e o homem não é um mero detalhe aí do universo, um caos que houve e de repente veio, né? Como diz a teoria do evolucionismo. Nós fomos chamados à existência para glorificar o grande e tremendo nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus. Nós vimos também na segunda lição, né, a lição de número 2, a criação de Eva, a primeira mulher. Vimos que na criação divina a mulher é tão importante quanto o homem, e ambos se completam e são igualmente importantes no reino de Deus.
No reino dos céus não tem homem, não tem mulher, não tem a questão dessa imparidade aí, dessa divisão e até levando em consideração o fato de que hoje nós vivemos em um período em que as mulheres batalham muito pelos direitos que os homens também têm, né? É bem da verdade que quando Deus cria o homem e a mulher, nós sabemos, através da palavra de Deus, que a mulher foi levantada como auxiliadora, e diz que isso não faz da mulher menor do que o homem, bem pelo contrário, mostra que nós temos algumas falhas, algumas fragilidades, algumas fraquezas, ou seja, que Deus coloca a mulher para completar isso. Existe uma lacuna dentro de nós. Haja vista que a mulher foi tirada da costela do homem e ficou o espaço lá. E aí quando o homem olha para a mulher e diz: esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos, ele percebe que lhe falta alguma coisa e completa isso que lhe faltava. A mulher é o que nos faltava e foi agregado, né, novamente. E Deus é tão tremendo com relação a essa questão de homem e mulher, para não ter essa disparidade entre homem e mulher. Nós entendemos que primeiro a mulher sai do homem e depois todo homem, a partir de Eva, vai sair da mulher. Amém? Então, na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes no reino de Deus. Entenda isso para a tua vida, e quando você olhar para uma mulher, veja o quanto ela é importante. A nossa igreja aqui, por exemplo, e eu acredito que na maioria das igrejas, praticamente 70%, ou 80%, quem sabe, aqui dá quase 90%, de pessoas, de crentes, membros, são mulheres. Eu gosto dessas mulheres. As mulheres sempre esteve presente no ministério de Jesus e sempre esteve presente também no meu ministério. Glória a Deus. Nós vimos também na segunda lição que a missão do homem é ortogada pelo Criador, e essa missão é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar também o planeta. Deus, quando coloca o homem lá, ele vai colocar com essa missão aí, a missão de cuidar do nosso planeta, e que não está acontecendo, e administrá-lo também, né, e propagar a espécie, ter filho. Foi isso que Deus disse no princípio. Concluímos essa lição também, que o Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar e completar o homem, também complementar, né, o homem nesse trabalho, nesse ofício que o Senhor instituiu. Juntos formam a humanidade. Não dá para existir a humanidade se não existir macho e fêmea. Sozinhos, isolados, eles tendem a perecer. A gente está vivendo um momento de isolamento. E só aqui, nesta semana, por causa do isolamento, eu já recebi umas 3 ligações aí, em pouco tempo, de pessoas que estavam passando mal por causa do isolamento, né? TAC, né? Que é transtorno, deixa eu lembrar, transtorno, deu TAC, transtorno... Não, a tendência, eu esqueci agora a sigla, mas transtorno de ansiedade. Na verdade é transtorno de ansiedade compulsiva. Então, 3 telefonemas, e graças a Deus, através da oração, as pessoas se reabilitaram, né? Graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus criou a mulher com uma nobre missão de auxiliar e completar o homem. Juntos formam a humanidade, sozinhos e isolados eles tendem a perecer, e é isso que está acontecendo. Por esse motivo, a missão da mulher cristã, a semelhança de esposa virtuosa, descrita lá em Provérbio, né, deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus e sempre com o auxílio do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo de número 1. A mulher, eu vou enfatizar aqui, ela deve ser vista e tratada como uma co-herdeira da vida eterna. Você tem por base aí a primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 3, versículo de número 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. E, para tanto, eu tenho sempre do meu lado a minha esposa, né, a minha costela que está do lado, né, e é a mais bela de todas elas. Vai glorificar a tua, né?
Glória a Deus. A lição de número 3, glória a Deus, né, enfatizou sobre a natureza do ser humano. Nossa tríplice natureza, qual que é? A física, a mental e a espiritual. Nós temos uma natureza física, a natureza mental e a natureza espiritual. E ela deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser, irmãos, a imagem e a semelhança do Criador. Então, a nossa responsabilidade física, mental e espiritual é que o mundo possa ver a imagem e a semelhança de Deus na nossa vida. Bom, vimos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, é de tal forma maravilhoso que chega a ser inexplicável. Você tem uma indicação lá no Salmo de número 139, versículo de número 14. Além da substância física, que é o nosso corpo, possuímos também uma substância imaterial, que aí leva aquele mix, né, o espírito e a alma. Então lá que é a nossa parte espiritual, que é composta aí do espírito e da nossa alma. Deus nos habilitou assim para quê? Para nos relacionarmos tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. Então você é composto, você é um ser tricótomo ou tricotomo, né? Que assim queira, corpo, alma e espírito. E obviamente que Deus não nos fez corpo, alma e espírito à toa, de forma aleatória. Deus queria uma comunicação direta com o homem, para tanto Ele deu a esse homem um espírito. Deus, quando fala com o homem, eu costumo dizer que às vezes a gente está na igreja e o profeta vai falar, teu irmão que está usado em profecia, chamado profeta, usado em profecia, e essa relação nossa com esse diálogo espiritual, ela se dá da seguinte forma: porque Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, Ele vai comunicar com o teu Espírito. Então é uma linha de comunicação que Deus Ele criou dentro de nós, que foi o nosso Espírito, que Ele possa se comunicar conosco. Daí a gente vê que há algumas distorções. Quando alguém é usado, Deus usa ele e ele vai falar algo para você. Tem que lembrar que a alma também está nesse mix aí. E às vezes as pessoas usam a emoção humana para poder traduzir aquilo que Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não estar colocando algo que é nosso, humano, nas palavras de Deus, nem acrescentando e nem tirando aquilo que Deus nos fez, porque cada ser humano age com a emoção que lhe é específica. Amém? Glória a Deus. Concluímos dizendo que o homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. Temos de ser santos no corpo, na alma e no espírito. Jesus morreu e ressuscitou a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quando do arrebatamento da igreja, apesar de nossas limitações, que estamos no corpo, o Senhor nos revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade. Ressuscitaremos incorruptível, num corpo que não pode ser destruído. E essa foi a nossa lição de número 3. Tivemos também a lição de número 4, que teve por tema os atributos do ser humano. Criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre, criativo. E olha que é muito criativo, que há cada criatividade que Deus nos defenda. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Qual é a nossa missão? Glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O salmista diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. A nossa missão, querida, é velar por isso, pelo propósito de Deus na nossa vida. Nós vimos também nessa lição, na lição de número 4, vimos que o homem, apesar da queda, continua a executar a missão que Deus lhe entregou no Éden. Nós temos uma missão: cuidar da terra, divulgar o Evangelho, expandir o reino de Deus. Essa é a nossa missão. Eu quero concluir aqui dizendo que, apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente, não para. Mas, em termos espiritual, o homem regride rumo ao abismo. Você vê que muita gente está descendo ao abismo. E qual é
pastor, então uma saída. Somente o Evangelho de Cristo, ele é capaz de nos restaurar de novo aí, plenamente, como no princípio. Por isso, o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sem Ele, a vida humana perde todo o sentido. Nossa salvação, nosso porto seguro, a nossa bandeira de salvação é o Senhor Jesus Cristo. Bom, a lição de número 5 falou sobre a unidade da raça humana, né? Temos alguns tópicos lá que na sala de aula houve assim, perguntas, curiosidades, né? Nessa lição sobre a unidade da raça humana. Nós entendemos que, apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único ser, o único casal, Adão e Eva. Sabe o que isso implica? Implica dizer que nós somos todos irmãos, somos todos irmãos. Pastor, mas as pessoas que estão lá no mundo são? Sim, descendente de Adão, somos todos irmãos. E não deveria ter tudo isso que tem hoje, né? Um matando o outro, e a gente vê isso que desde o princípio Caim vai e mata Abel, e a gente percebe que a partir do pecado entrou toda essa imundícia, toda essa distorção do plano real que Deus ele criou. Bom, nesta aula nós estudamos aí a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constatamos também que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem, só tem essa. Se alguém vier com outro evangelho, com outra palavra que não seja essa, é maldito, irmãos. Nós viemos de uma mesma origem, fomos criados por Deus e provimos de um único casal, eu repito, casal, composto de macho e fêmea. No princípio, conforme a gente já viu, todos falávamos um único idioma. Nesse sentido, todos os seres humanos são iguais, são irmãos. Por exemplo, dentro da minha casa, minha esposa não fala espanhol, meu filho aqui não fala o grego, o outro de cá não fala hebraico. Não, a gente fala o português mesmo, e é um português que a gente, dentro da nossa casa, compreenda. Se a gente tivesse nascido aí, sei lá, no extremo do nosso e que a escola não chegou, a gente ia falar pro mod, por conta, né? Aqui a gente já pegou urre, né? Lá do sertão, já pegamos alguns vícios linguísticos, porque somos família, estamos dentro da família. Então não dá para a gente, dentro da mesma família, falar uma outra linguagem. Bom, eu quero encerrar esse texto aqui dizendo que em Jesus Cristo, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos formado em um só corpo. Você lembra da Santa Ceia, da comunhão da ceia? Lembra disso? Então, um só pão partido para um só povo. Bem, que Deus nos abençoe. Eu quero também trazer aí a 6ª lição. E essa aqui chama muito atenção e é um tema que eu acho que tem que ser falado sempre. E, na verdade, isso é abordado muito em encontros de casais. Glória a Deus. É a sexualidade humana. Por que eu estou dizendo que é um tema muito debatido? É porque nesses últimos dias o negócio está perdido. A situação está difícil, né? Por quê? Porque hoje impera a inversão de valores, a inversão de princípios. Nós temos o nosso princípio com base na Escritura, na Bíblia Sagrada. Bom, nessa lição, 6ª lição, nós vimos que a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação de Deus, o Criador. Então, qual que é o objetivo da nossa sexualidade, né? Dessa questão sexual? O objetivo é a união do homem e da mulher, o objetivo é o casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Senhor. Isso é tão forte na Bíblia que o apóstolo Paulo diz que não é para que nos separe dessa conjunção, a não ser por conta do jejum e da oração. E depois ele diz, volta a unir-se de novo. Deus criou macho e fêmea,
o homem para a mulher e a mulher para o homem. E o que passa disso, deixa eu dizer com muita ousadia e propriedade, o que passa disso é de procedência maligna, né? De procedência maligna. Temos que ter muito cuidado com isso. Vimos o que a Bíblia ensina e descreve acerca da sexualidade humana. Constatamos que o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus, um dom, cujos reais objetivos não podem ser ignorados. De acordo com o dicionário, olha lá o que o dicionário diz, fala sobre a conformação física, diz que é uma conformação física, orgânica, celular, particular e que permite distinguir o homem e a mulher e atribuindo-lhe um papel específico na reprodução. Por exemplo, como é que eu sei, né, que um homem é um homem? Através do seu biotipo, né? Através da composição tanto orgânica quanto física desse homem. Então, quando uma criança nasce, o médico logo já distingue, né? Ao nascer, distingue que aí tem um macho, determinada pessoa nasce macho, determinada pessoa fêmea. Visivelmente isso acontece, né? Não tem como o médico olhar para uma criança e olhar o sexo da criança e dizer, rapaz, eu não sei que sexo é esse. Não, ele sabe. Está lá, um nasce com um parafuso e o outro nasce com a porca. E a porca foi feita para se encaixar no parafuso, o parafuso da porca. O que passa disso é de procedência maligna, meu irmão, né? E é isso que o diabo está tentando inserir. A intenção do diabo sempre foi distorcer a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o homem foi feito para a mulher. Bom, o ser humano é identificado por seu sexo logo ao nascer. Gênesis 4, verso 1, Gênesis capítulo 30, verso de número 21, a gente tem isso. O Criador, ao criar o ser humano, o Senhor fez macho e fêmea, e ninguém pode fugir. Está lá descrito em Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26 e o verso de número 27. Então, conseguinte, há somente dois sexos, o masculino e o feminino. Ainda que alguém exteriormente transmude-se, jamais poderá perder a essência do sexo com que nasceu, ele não vai perder. O cara vai lá e vai se decapitar, sei lá, fazer o quê? Uma cirurgia, ele vai continuar sendo um homem. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou, né? E eu quero concluir aqui dizendo para você que apesar de o ser humano ser dotado de sexo, ele foi criado para louvar e exaltar, o sexo foi criado para louvar e exaltar a Deus através de uma vida santa e pura. Que jamais esqueçamos de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não somos um mero fenômeno fisiológico, somos imagem e semelhança de Deus. Vimos isso na sexta lição. Bom, na sétima lição, nós vimos aí a queda do ser humano. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Seja preparado agora para morrer. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. É Deus restaurando, irmão. Deus sempre está buscando a nossa restauração. Nesse capítulo, nós estudamos o momento mais trágico aí, né, da história humana, a queda do ser humano. Você foi o ápice da queda. E, por conseguinte, também a gente percebe que a Terra, o planeta, o cosmos sofreu em detrimento a esse erro de Adão que ele cometeu. Bom, ao examinarmos aí o livre-arbítrio e as suas implicações na experiência humana, vamos ver também aí e averiguarmos a queda em si. Vimos que ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se se enganar pela velha e bem arquitetada mentira aí do diabo, a possibilidade de um homem vir a ser um Deus. Essa foi a proposta que o diabo ele lançou. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus, está lá em 1 Timóteo também, capítulo de número 2, verso de número 14. Tendo em vista que a representatividade de Adão foi ele responsabilizado também, por causa disso, pela entrada no pecado no mundo, como descreve o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Aí a gente destaca aí dois fatos que marcaram a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras. Primeiro, a criação, e segundo, a queda. Criou e caiu, né?
é a criação e o deterioramento do homem na sua imagem para com Deus. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. Agora, olha só, no entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Teve uma vez que alguém perguntou assim a um determinado pastor, né? Pastor, o senhor diz que Deus ele é onisciente, né? Que Deus é onisciente. Eu quero perguntar para o senhor, se Deus é onisciente, onde é que Deus estava quando o homem estava pecando? Onde que Deus estava? O pastor não tinha uma resposta naquela hora, e aí foi perguntar para o Espírito Santo, né? Um pastor, um professor nosso de teologia que falou sobre isso. E aí ele disse o seguinte: esse pastor pensou, depois ele respondeu, voltou, perguntou ao Espírito Santo e voltou com a resposta. Ele disse para esse homem, porque o homem lhe perguntou, onde que Deus estava, já que ele é onisciente, onde é que ele estava quando o homem pecou, já que também ele é onipresente, ele deveria estar lá naquela hora, onde que Deus estava? E o homem respondeu, eu não sei, eu não posso lhe dar resposta, eu não sei, mas eu tenho uma convicção disso, de uma resposta à altura. E ele disse, qual, pastor? E ele diz assim, bom, onde Deus estava, eu não sei, mas eu acho que nesta hora Deus estava ocupado, fazendo o inferno para lançar Satanás, a besta, o anticristo e a todo aquele que fizer pergunta maliciosa igual a esta. Porque tem coisa que não dá para a gente responder, irmãos. A gente sabe que Deus é criador e que nada foge ao ponto de vista, ao olhar de Deus, nada escapa, né? Mas o homem pecou e a gente não adianta questionar o que Deus estava fazendo. Biblicamente nós entendemos que Deus estava olhando, porque Deus o concebeu com livre arbítrio de escolher. Deus já havia advertido para não fazer, mas se ele queria, então deliberadamente Deus permitiu que ele fosse fazer, né? Deus então o que é isso, pastor? Isso é Deus manifestando o amor dele para conosco, o quanto ele te ama. Então o amor de Deus também lhe permite fazer o que você quer. Agora Deus adverte, né? Diz que a gente te a bênção e a maldição, aconselho, te diz o Senhor que tome a bênção para que viva. Agora, se você quiser pegar a maldição, Deus não vai intervir, ele te deu liberdade, né? Então, à primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências na criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, nem vive de improviso. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo e em excelência. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ir apenas aqui até a nossa 11ª lição, também que foi muito interessante, esse é o aspecto dessa lição, que falou sobre o homem do pecado. Bom, o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Deixa eu dizer para você, ele será destruído por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o homem perfeito. Glória a Deus. A nossa vitória, louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala de um indivíduo que será agente de Satanás. Para quê? Para fazer o mal nos últimos dias. Nós vimos que a identidade, a natureza, a missão, né, desse homem opõe-se frontalmente à identidade, à natureza e à missão do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. É verdade que o anticristo há de se revelar plenamente no momento histórico da nossa era. Entretanto, segundo a palavra de Deus, também é verdade que o seu espírito já opera no mundo. João diz que há muitos anticristos já estão se operando, né? Então, o anticristo é aquele que se opõe a Deus, se opõe a Cristo em tudo, né, que diz respeito a Deus, a Cristo, a nossa salvação. E João diz que muitos anticristos têm se levantado. Isso na era de João, imagina nos nossos dias, né? Bom, é possível ver relampejo da sua influência no sistema religioso, sociocultural, político e econômico, no que diz respeito ao domínio hoje do mundo. Nossa postura como cristão é a de compreender essas coisas e aguardar com fé o arrebatamento da igreja e a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Eu quero concluir também dizendo que o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, né, quer essencial, quer formal, a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo destruirá, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, ele será destruído pelo sopro da boca do Cordeiro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, fazendo esse resumo, vamos entrar na nossa última lição, né? O novo homem em Jesus. Deixa eu falar. Você tem sido uma nova criatura? Você tem sido transformado? E com relação à transformação, eu entendo, irmão, que a gente não é transformado da noite para o dia. Nós somos regenerados, nós somos purificados da noite para o dia, porque uma vez em Cristo é liberto. Mas a questão da edificação é decorrente a uma vida contínua de abstinação, né? De vigilância, de oração. Então, uma pessoa que aceitou Jesus, entregou o espírito, alma e corpo, ele pode cair lá na frente. Há essa possibilidade. Se ele não, né, suprir a alma, o espírito dele, com um alimento espiritual, vindo da parte do Espírito Santo, vindo de Deus. Amém? Bom, o novo homem em Cristo. O textual diz assim, eu quero pedir a minha esposa para que leia aí o textual, enquanto eu dou uma descansada aqui na garganta. Glória a Deus. Amém. Textual. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Boa. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito, olha só, porque ele, embora Deus foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Bom, a salvação vai nos levar a essa perfeição espiritual. Somos mais semelhantes de Deus, mas também somos dotados, como eu disse, do livre-arbítrio, e às vezes a gente usa o livre-arbítrio para se distanciar de Deus. O objetivo da nossa missão hoje é apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar aí a santificação também desse novo homem. A leitura bíblica em classe, eu quero ler aqui em companhia da minha esposa e do meu filho Lucas, versículo por versículo aqui, acompanhar-nos aí nessa lição, como a gente faz na Escola Bíblica Dominical. Verso de número 1, né, a esposa vai ler o verso 2 e o Lucas o verso de número 3. Eu vou ler o verso 1 e você em casa acompanha, você que está acompanhando aí a Escola Bíblica Dominical. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso de número 4 diz assim: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nosso irmão Roberto vai ler aí o próximo verso, né? Verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos nascer de novo. A esposa. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Versículo de número 10, Lucas. Jesus respondeu e disse:
Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não acrediteis o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como creres se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Lucas. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo isso por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Glória a Deus. Esse é um dos textos mais belos, né, que todo mundo tem de cor salteado. Se pergunta a um cristão, dá um versículo para mim, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É óbvio que o contexto aqui, né, vai falar de um homem que não tinha perspectiva nenhuma de salvação, tinha uma interpretação, e Cristo, uma interpretação de que já estava tudo certo, estava tudo perfeito, não é assim que a gente ouve pela rua? Não, estou bem, eu conheço Deus, eu adoro a Deus e vou ser salvo. Não é bem por aí. E Jesus chega para ele e diz assim, olha, é necessário nascer de novo. Bom, a introdução da nossa lição diz assim, que é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida. Será que é possível a gente alcançar? Bom, do ponto de vista humano, não é possível, né? Alcançar essa salvação. Mas, do ponto de vista espiritual, sim, é possível. E não somente, né, essa posição, como também é desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Jesus. Bom, a gente perguntar, é possível ter salvação? A gente vivendo nesse plano ainda, na situação, vivendo nesse mundo? Sim, é possível. E não só isso, mas também é possível a nós desejar isso, né? E requerer isso. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele nos garante isso, ele nos garantiu isso, e essa garantia ainda permanece até o final dos tempos. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabeleceu para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Bom, nesta lição, lição desse trimestre, estudaremos aí o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do nosso do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine agora sobre essa lição. O primeiro tópico da nossa lição tem por título o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. O primeiro subtópico vai dizer o seguinte: nascido não do sangue e nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é regenerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus, segundo João, capítulo de número 1, verso 12 e 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo gênese, uma comunhão plena com o Pai. Bom, o que o primeiro tópico está dizendo? Dizendo o seguinte, que assim como o homem caiu, assim como o homem pecou, e o pecado entrou a toda a humanidade, irmãos, nós não vamos conseguir, por nossas próprias forças, conseguir essa conduta perfeita que Deus requer de nós. Porque dentro de nós há um ser pecaminoso, né? Por isso que nós erramos, nós pecamos, nós transgredimos, e por nossa própria força nós é impossível sermos regenerados, e nós caminhamos de penhasco em penhasco, de
catástrofe em catástrofe, de queda em queda. Então o que é necessário então? Nascer de novo, voltar ao ventre, da criação de Deus. E como é que eu faço isso, pastor? A resposta foi a pergunta de Nicodemos. Então, o que devo fazer? Voltar, mesmo sendo velho, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus, ele disse para ele, não, você precisa nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito é ter o Espírito transformado através do Espírito Santo do Senhor e sermos regenerados, lavados pela água da palavra, pela palavra, lavados pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alerta, é a palavra de Deus que revela o estado em que nós nos encontramos. Amém? Então, a palavra de Deus é essencial para que você possa ser trabalhado no aspecto de santificação. Eu quero que minha esposa leia aí o segundo subtópico, do primeiro tópico, nascidos de Deus. Glória a Jesus. Nascidos de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. É isso aí. E tem uma estrada para isso, né? Deus ele quando o plano de Deus foi pré-determinado. João diz que o Cordeiro de Deus havia sido morto antes mesmo da fundação do mundo. Então, nós entendemos que Deus... Teve uma vez que alguém me perguntou na sala de aula, na escola bíblica também, que o homem ia cair? E por quê? Eu perguntei, por que você está perguntando isso? Ele disse assim, porque a Bíblia diz que Deus já havia preparado o Cordeiro antes da fundação do mundo, antes do mundo ser formado. Então, se Deus sabia, já tinha preparado o Cordeiro, então ele não poderia evitar? Sim, poderia. É como eu disse antes, Deus poderia fazer isso? Poderia, mas não era legal. Por quê? Porque Deus nos deu o direito ao livre-arbítrio. Se Ele tira isso, se Ele nos impede de fazer aquilo que nós queremos, então nós não temos direito ao livre-arbítrio. Isso não é livre-arbítrio. Isso é uma condução mecânica. Deus não queria. Lembra que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus tem um poder de decisão. Deus, quando Ele quer, Ele mata. Quando Ele quer, Ele dá a vida. Não de uma forma inconsequente, não. Então, Deus tem o poder para fazer isso. Tem autoridade também para fazer isso? Tem. Então, nós também temos. Deus não vai interferir. Se você quiser matar alguém, esse alguém que fuja, porque Deus não vai interferir. Deus vai proteger até a pessoa, mas Ele não vai interferir com você ir lá para tentar matar. Deus não vai interferir nisso. Deus pode livrar até o inocente, isso Deus vai fazer com toda certeza, mas Deus não vai interferir naquilo que está no desejo do coração de você sair para matá-lo. Por quê? Porque Deus vai respeitar aquilo que Ele colocou na tua vida, meu irmão. Então, eu estava dizendo no vídeo passado que às vezes nós responsabilizamos o diabo pelo ato que a gente fez. E tem gente que ainda responsabiliza Deus pelo erro que Ele está fazendo. Deus nos deu esse livre-arbítrio para que a gente possa decidir o que a gente vai fazer. Então, o que acontece é o seguinte, Deus está sempre nos regenerando. O nascimento de Jesus, a concepção de homem, no caso da concepção em Eva, nós entendemos que é um princípio para nós. Jesus nasceu e nós também temos que nascer. Depois Jesus morre e Jesus ressuscita. Temos que morrer também e ressuscitar. O batismo nas águas implica nisso, que nós quando nos batizamos, nós estamos morrendo e está ressurgindo um novo homem, dizendo, agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Então é necessário que todo homem que queira ser regenerado do pecado, ele tem que nascer de novo, ou seja, mortificar o velho homem, esquecer a vida do passado e apontar para uma nova vida. Se matava, não pode matar mais, ele não mata mais, não é que não pode, ele não mata mais porque a essência dele agora é de vida. Estamos em Cristo Jesus e o Espírito de vida habita em nós. Então é necessário que nasçamos de novo agora da água e do Espírito. Terceiro tópico. Nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo,
como também o renascimento espiritual daquele que recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência, ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Você entende? Então não adianta, irmãos, a gente dizer que somos crentes, que vamos para o céu, se não mudarmos, né? O nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, até o nosso modo de sentir, temos que mudar também, né? Louvado e bendito é o nome do Senhor. Quarto tópico. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a regeneração, conversão, genuína conversão. Isso, olha só, queridos e queridas irmãs. Bom, a regeneração não é só possível através ela só é possível através da regeneração por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não fizer, não tem como fazer. Eu entendo que na nossa pregação da palavra de Deus, quando levamos o Evangelho a uma criatura, a um homem, a uma pessoa, eu entendo que a nossa responsabilidade é levar esse Evangelho com firmeza e tal clareza que não dê a ele a opção de não entender. Ok? Então, e essa é a nossa responsabilidade. Não é responsabilidade nossa converter essa pessoa, não. A nossa responsabilidade real é expor a palavra de Deus com tanta clareza e objetividade que a pessoa ele compreenda a palavra de Deus de tal forma que ele se sinta constrangido a abandonar sua vida pregressa e partir por um outro caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque a função do Espírito Santo de Deus a dele é de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa função é, por intermédio do Espírito Santo, fazer uma exposição da vontade de Deus, do plano de Deus e do desejo dele de salvá-lo, de tal forma que ele se sinta constrangido mesmo, né? Ele faça um autoexame de si e vá entregar a vida para o Senhor Jesus e mude de vida totalmente. Porque aceitar e dizer eu aceito Jesus como meu Salvador não faz de ninguém uma nova criatura, mas é uma sequência de atividade, de vivência, de experiência, né, que ele teve no decorrer da jornada ao caminho da salvação, essa edificação aí, né, que vai revelar lá na frente se ele realmente é uma pessoa transformada ou não. São as obras, a atitude, o modo de falar, o modo de agir, o modo de pensar, é que vai mostrar se esse é uma nova criatura ou não, né? Bom, o novo homem não nasce do sangue nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Tem pessoas que parece que só nasceram da carne e do sangue, porque ele muda o modo de se vestir, muda tudo, mas dentro está lá. E, para tanto, a gente vê muitos escândalos aí de pessoas, inclusive de pessoas que estão à frente da obra. O novo nascimento é uma das maiores e mais gloriosas bênçãos que nos foi concedido. É o Espírito Santo que opera o novo nascimento, João 3, verso 6. Por isso, neste tópico, nós temos a oportunidade de reafirmar essas belas doutrinas do Novo Testamento. Glória a Deus. Para isso, estamos fazendo a exposição aí do plano de Deus para a nossa salvação, né? O Novo Testamento é a garantia de Deus acerca da restauração do ser humano e para tragar aí o pecado, destruir o pecado. Glória a Deus. Vamos ver segundo tópico, que é a justificação do novo homem. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias,
não nos salva nem nos justifica diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Ok? Então, assim, não há mérito humano nenhum nisso. O mérito é de Jesus Cristo. Nós somos salvos mediante a graça de Deus. É a graça de Deus que nos traz a salvação. Ninguém merece. Não tem bom, não tem rico, não tem pobre. Ninguém, irmãos. Nós não merecíamos, por mais bondosos que sejamos, caridosos que sejamos, nós não temos mérito algum com isso. Quando Jesus realiza o sacrifício ali na cruz do Calvário, que ele dá o brado na cruz, né, ele está dizendo: já está pago, já está consumado, já está tudo feito. Eu prego aqui na rodoviária da cidade, e algumas pessoas perguntam para mim o que deve fazer para ser salvo, o que deve se fazer. Eu sempre digo para as pessoas que ele não precisa fazer mais nada, a não ser aceitar esse plano, aceitar esse sacrifício, aceitar essa obra redentora de Jesus. Ele precisa aceitar a Cristo como Salvador e aceitar a proposta de Cristo, de viver, de como lidar com o mundo presente. Então ele perguntou: pastor, o que eu devo fazer? Nada, pois Cristo já fez tudo por você. A única coisa que você precisa fazer é viver aquilo que Ele quer que você viva. Leia a Escritura, leia o que Jesus falou, entenda o que Jesus falou, obedeça a Escritura e você vai ser salvo. É só isso. Viva uma vida santa, uma vida separada do mundo e da concupiscência, do pecado em si, e você será salvo. Então, mérito humano não, é mérito do pastor não, é mérito do irmão não é mérito nosso, irmão, é mérito de Cristo. A Ele, somente a Ele, a honra, a glória, o louvor e a adoração de século em século. Amém. Próximo. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que, pela fé, recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia, concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Maravilha, maravilha, irmãos. Hoje nós temos Jesus como nosso advogado em excelência. Advogado dos advogados. Se tem um advogado hoje, o juiz vai precisar dele, não tem jeito. Hoje. Então, o que eu tenho que fazer hoje para a salvação, eu tenho que fazer agora. Eu tenho que aceitar a proposta de Cristo. Por quê? Porque esse advogado, de questão aqui, esse advogado vai se tornar juiz. E as pessoas, às vezes, me perguntam assim, falando sobre Deus, para ver se Deus o perdoa pelo que está fazendo, aquele negócio todo. E coloca em xeque o amor de Deus. E ele diz assim: mas Deus nos ama, se Ele nos ama, por que Ele nos condena? Por que Ele vai nos condenar? Não é Deus que nos condena, Deus é justo. Deus vai nos dar aquilo que nós plantamos. Pois a palavra de Deus diz que aquilo que nós semearmos, isso sim, nós ceifaremos, nós colheremos. Porque você hoje tem escolha você tem o direito de escolher o que você planta. Você só não tem o direito de escolher o que você colhe, porque aquilo que você plantar é exatamente aquilo que você vai colher. Então, se você planta hoje injustiça, é óbvio, irmão, não é Deus que está condenando ninguém. Deus não te condena, são as suas ações que te condenam, São as suas práticas que te condenam. Então, o ser humano tem que entender que a justiça de Deus, ela opera no amor. Não é porque Deus está fazendo justiça que Ele não ama. Ele faz justiça é porque Ele ama. Porque entende assim comigo, compreende comigo. Bom, o camarada rouba, mata, faz um monte de coisa e Deus vai lá e liberta e salva ele da perdição. Isso não é justiça. Justiça é dar a ele a retribuição de tudo aquilo que ele ofertou, de tudo aquilo que ele plantou. Isso é justiça. Porque imagine um outro exemplo. Você planta milho e trabalha em plantar o milho e tudo, e depois, quando você vai colher, tem carrapicho no lugar de milho. Você acha isso justo?
Que Deus, ao invés de dar da sua produção, o produto dessa produção ser milho, espiga de milho, e quando você chega lá tem, vamos botar abrolhos, espinhos, isso não é justo, isso que não é justiça. Mas quando você planta milho, você colhe milho, isso é justiça. Mas quando você planta abrolhos, ou seja, espinhos, e você colhe milho, isso também não é justiça, isso também não é amor. Isso é loucura, irmão. Isso foge do padrão. Então Deus, quando Ele não condena, quem nos condena são as nossas ações, as nossas práticas. Jesus ensinou isso, eles seguem. E não violente ninguém. Lembra em Mateus, quando ele diz assim, se bater na tua face, dê também à esquerda. Se mandar andar 1 milha, ande 2. Se pedir a sua túnica, dê também a capa. Então o que Jesus está fazendo? Isso é injusto? Não. Jesus está dizendo que aquilo que eu plantar é exatamente aquilo que eu vou colher. Se eu planto misericórdia, eu vou colher misericórdia. Se eu planto corrupção, eu vou colher corrupção. Então, a pessoa que te bateu plantou corrupção, mas você vai retribuir corrupção. Então, você vai agregar a você valores que não são distintos de Deus, são distintos do diabo. Vingança e tudo isso é do diabo. Então tenha muito cuidado, não é porque Deus te ama que Deus vai te absolver por causa do amor. Ele está fazendo isso agora, essa é a oportunidade nossa. Próximo. O novo homem é justo. A partir da sua convenção, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus, haja vista o que houve com o ladrão que, na cruz, creu no sacrifício de Jesus Cristo. Está vendo? Glória a Deus. Se arrependeu. Mas ele se arrependeu porque estava assim, não interessa, ele se arrependeu. E o arrependimento foi tão profundo, foi tão real, que Jesus, vendo o coração dele, disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? Ele pediu o reino, Jesus disse paraíso, porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Então ninguém subiu ao céu. Né? Então aquele ladrão lá, né, na cruz, ele creu em Jesus Cristo, crê no Senhor. Igual o centurião, dentro do soldado lá, que quando Paulo e Silas, se não falha a memória, ele perguntou assim, o que eu posso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa é a vontade de Deus, é salvar você e toda a sua família. Terceiro tópico, a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Tá vendo? Não é da noite para o dia. A regeneração é instantânea. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Mas é necessário, eu quero exemplificar de uma forma bem simples para você. Você toma banho quantas vezes ao dia? Você toma banho quantas vezes por semana? Quantas vezes no mês e quantas vezes no ano? Ué, você não já tomou banho? Por que você tem que tomar banho de novo? Você deixou de ser você depois de ter tomado banho? Não. E depois de sujar? Não. Mas por que você toma banho sempre? Por quê? Porque mesmo querendo ou não, você vai acabar se sujando. Então a santificação é você estar sempre lavado, todos os dias lavado pela palavra. Por quê, querido? Porque vira e mexe, nós somos tendenciosos a errar. Nós já fomos regenerados, mas santificação é gradual, é crescendo, nasce e vai brilhando até ser dia perfeito. E quando formos perfeitos, estivermos na perfeição, pode ter certeza, né? E seremos assunto ao céu, seremos levados ao céu, iremos para sempre com o Senhor, completaremos a nossa obra aqui. Santificação não é da noite para o dia. Santificação. Então você olha para a irmã e fala assim, uma santa mulher de Deus. É meio que estranho isso, muito embora a gente possa usar isso porque ela uma vez foi regenerada, e se ela se manter regenerada, ou seja, do jeito que Jesus regenerou, perdoando os pecados, não permitindo que o pecado entre, ela vai seguir a santificação, e sem a santificação ninguém vai ver Deus. A santificação com um posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor,
posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Bom, como eu disse antes, a menos que você se mantenha separado de tudo isso, né, das coisas do mundo, que é difícil, né? É difícil. Vira e mexe, a gente está pedindo perdão a Deus pelos nossos erros, é difícil acontecer isso, mas é possível sim, é possível, irmão. Agora, somos aí metralhados, né, bombardeados com um monte de informação, um monte de coisa que nos separa, que pode nos separar desse processo aí e nos contaminar. Então, vigiai, orai e vigiai. Amém? A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus, né? É imprescindível que a gente seja conduzido para esse ideal cristão. Nosso ideal cristão, nosso foco é chegar à plenitude de homem de Deus e mulher de Deus e não nos contaminarmos com esse mundo. Ter muito cuidado no que nós estamos fazendo e vivendo. Não dá para você também ser um ET, né? Não, eu vou ficar trancado dentro de casa, companhia, esse negócio todo. Não. Você tem que ter a consciência do que é certo, o que é errado e o que a palavra de Deus diz a esse respeito, tá bom? A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas, se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial. Irmãos, parece que a igreja do último século não, dessa última década, está partindo para um caminho bem doloso, né? E a pregação já não é mais, já não se fala mais em santificação, não se fala mais em separação, né? Não se fala mais disso, se fala de outras coisas. Tudo que está se pregando nas redes sociais, está se pregando nas igrejas, principalmente igrejas neopentecostais, o que está pregando, na verdade, é um avivamento diferenciado daquele avivamento que a Escritura fala, né? Esse avivamento é amaciando, afagando o ego humano, dizendo que ele vai estar por cima, nunca por baixo, dizendo que ele vai ter carro, vai ter casa, vai ter isso, vai ter... Então, esquecendo da santificação, né? E olha que a santificação, repito, é o único meio de nós vermos a Deus, de irmos ao Senhor, só através da santificação. Amém? Vamos para a conclusão da nossa lição, né? O último tópico aí, que é o terceiro, que é a santificação do homem, já falamos no decorrer, diz que a conclusão, né? Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque essa é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. E João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso de número 2, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. A nossa transformação total, glória a Deus. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança
estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja louvado eternamente para todo o sempre. O Cordeiro de Deus, ele venha nos regenerar. Glória a Deus. A santificação não é um posicionamento nosso. Amém? Ou seja, é o seu posicionamento diante de Deus e diante do mundo, dos homens lá fora. Se você perder a sua identidade cristã, você estará incorrendo a um desastre total e eterno, não só na vida terrena, mas eterno. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde. E vamos orar agora nesta manhã. Glória a Deus. Eu quero agradecer você que nos acompanhou. Que Deus em Cristo o abençoe em nome de Jesus. Espero que tenha sido útil para o teu coração. Não é a mesma coisa de uma sala de aula. Sala de aula nós temos um tempo maior. Nós temos também a oportunidade de responder diretamente as perguntas, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero pedir ao irmão Lucas para nos elevar a Deus em oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa escola bíblica dominical, Senhor. Que isso venha prender nos nossos corações, que o pastor Nestor venha trazer mais palavras boas como essa, como os outros pastores, Senhor. Expulsa esse coronavírus, Senhor, que a gente possa estar no seu templo, Senhor, te adorando. Glória a Deus. Jesus, amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão do seu Santo e Eterno Espírito seja com todo o povo de Deus. Amém. E a paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Foi bom participar com você dessa lição bíblica. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Paz.